O sétimo episódio do Shy Talks Podcast é com uma das primeiras pessoas, sim, que inspirou a minha jornada aqui do outro lado do mundo. Eu não a conheço pessoalmente ainda, só do digital, mas eu tenho o maior carinho e admiração. Hoje a minha convidada, gente, quem é minha convidada hoje? Fê Gasal, maravilhosa, fundadora da comunidade Super Self. Atenção, atenção, com mais 3.500 alunas em 25 países. Nesse episódio a gente vai falar sobre mindset, o quanto é importante a gente ter um mindset que é leve, que nos traga energia, que nos ajude a fazer acontecer. Seja bem-vinda ao Shy Talks Podcast, Fê. Ai, muito obrigada, Chay. Eu tô tão feliz, eu me sinto tão honrada e eu jamais poderia dizer não para esse convite, porque esse carinho e admiração são totalmente recíprocos. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou feliz demais em estar aqui com você. E é a mais pura verdade que eu falei aqui na introdução desse podcast hoje. Lembro direitinho, cheguei aqui na Austrália, Fê, há exatamente 4 anos atrás, pensando, Jesus, o que eu vou fazer aqui, O que né? que eu tô fazendo nesse O que lugar? eu tô fazendo aqui? Porque a minha história é um pouco diferente, né? A gente veio para cá, eu, meu marido e meus filhos, com uma oportunidade de trabalho para o meu marido. Eu fechei a porta da minha empresa no Brasil, que estava super bem, fechei, né? A minha empresa de comunicação e marketing. Em 2 meses, guria, a gente estava aqui. Em dois Uau! meses. Então, eu cheguei aqui acima dos meus 40 anos e pensei: oi, Austrália, cheguei. E o que eu faço E agora? agora? E agora quem sou eu nesse mundo, nessa nova versão? E lembro direitinho, comecei a pensar e pesquisar e falar com pessoas e procurar no Instagram e entender quem são os brasileiros que estavam aqui, como é que era a vida aqui, enfim. E tu, Fê, foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir pelo Instagram aqui na Austrália. Então, e sigo a tua trajetória desde lá. Então, desde há 4 anos estou contigo do teu ladinho, juntas no digital. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas logo logo, né? Deixa pra Ah, a gente. gente, a gente vai quebrar essa barreira agora. Agora chegou a Deixa hora, né? pra Depois de gente. 4 anos, vamos criar vergonha nessa cara. É, né? Pelo amor de Deus. Fê, Tá nos doido. conta um pouquinho, vamos começar assim, nos conta um pouquinho a tua vida até aqui, porque a Austrália, num resuminho, assim, para quem não te conhece ainda, o porquê Austrália na tua vida? Essa pergunta, ela pode ir para várias direções. Eu vou resumir de uma forma assim que eu acho que vai fazer sentido para todo mundo. Bom, quem é a Fernanda? A Fernanda, ela é uma menina muito, muito sonhadora, cheia de fé e ao mesmo tempo cheia de inseguranças. Principalmente há 7 anos atrás, eu vim para a Austrália em 2016, eu estava num momento, assim, muito delicado da minha vida, de muitas frustrações pessoais, mas ao mesmo tempo um desejo muito grande de mudar, principalmente, aqueles sentimentos que eu tinha com relação a mim mesma. Então, naquela época eu estava com 26 para 27 anos, eu não tinha dado certo no relacionamento que eu estava. Eu sempre amei empreender, eu já tinha empreendido em vários negócios, nenhum eu levava até o fim, nenhum eu dava certo. E o maior motivador de não dar certo, ou não dar continuidade, ou não perseverar nesses negócios, era principalmente porque eu não tinha uma clareza de quem eu era, talentos, habilidades, inclusive, eu achava que eu não tinha, e principalmente a minha percepção de valor pessoal, ela era muito corrompida. Então a minha maior luta era constantemente com: será que eu sou boa o suficiente? Eu acho que eu não sou. Eu olhava para os outros e achava que os outros estavam fazendo certo. Aí eu queria mudar e fazer o que os outros estavam fazendo. Então eu não conseguia perseverar em uma coisa. E aquilo estava me deixando muito frustrada, porque eu tinha a melhor das atitudes, eu não tinha a preguiça de ir, fazer, eu ousava, arriscava em tantas coisas, mas elas não vingavam em resultados, essa é a grande verdade. E um dos grandes sonhos que eu sempre tive foi falar inglês. Mas até aquela fase, eu sempre foquei no meu lado profissional. Então, eu estava sempre empreendendo. No começo, eu trabalhava em outras empresas, enfim, e em nenhum momento eu tive a oportunidade de parar para fazer o intercâmbio, inclusive porque eu dependia do trabalho para poder viver financeiramente, então eu não conseguia achar essa oportunidade. E foi nessa época que eu tinha uma amiga da academia que ela era dona de uma agência de intercâmbio. E a gente conversando, eu abrindo o coração para ela, que eu estava naquela fase de vida, ela falou: por que que você não vai fazer o intercâmbio?
Por que você não pega agora, aproveita essa oportunidade? E aí eu falei assim, olha, eu acho que eu já estou velha demais para viajar para fazer um curso de inglês, eu queria continuar me dedicando à minha vida profissional. Ela falou, mas você sabia que tem alguns cursos profissionalizantes que você pode fazer? E aí que ela comentou que eu podia fazer intercâmbio fazendo um desses cursos, e aí a gente começou a pensar em alguns países, e tinha um país, eu queria ir para um lugar diferente, tinha um país que eu não sabia praticamente nada sobre, que era a Austrália. Eu falei, é esse aí. Ela falou que tinha praia, falou que o clima era parecido com o do Brasil. Eu falei, gostei, eu quero ir para esse lugar. Não Longe, pensei bem em ir para a longe. Austrália. Hein, Eu não Fê? tinha noção da distância, eu não tinha noção de nada. Totalmente impulsiva, assim, bem Fernanda, assim, ó, cheia de intensidade nas coisas. E aí, a grande verdade foi que eu falei, quer saber? Eu acho que é isso. A gente começou a se organizar, já fiz a aplicação do visto, comecei a me organizar para ir, e eu não me lembro mais ou menos em quanto tempo foi, mas acho que 3, 4 meses eu estava voando para a Austrália. E quando eu cheguei aqui em 2016, eu cheguei com uma decisão muito forte. Eu acho que isso foi a grande virada de chave. E essa decisão foi que eu ia fazer o melhor que eu pudesse, independente da circunstância, que eu ia aproveitar o máximo dessa oportunidade aqui e que eu não ia voltar para o Brasil enquanto eu não tivesse conseguido realmente mudar essa minha história pessoal, era algo muito pessoal, era meu comigo mesmo, né? Eu não tivesse orgulho dessa minha história. E foi aí que cheguei aqui. Eu tinha um grande sonho de empreender aqui na Austrália. Na época, eu trabalhava como, para trazer um pouquinho de background, no Brasil, eu tive um e-commerce de roupas femininas. Depois, eu comecei a trabalhar como consultora de imagem também, sempre mais ou menos na área de moda, né? Eu trabalhava com vitrinismo, marketing de moda, consultoria de imagem. E aí, eu imaginei, bom, eu vou poder fazer alguma coisa nessa área na Austrália. E aí, eu tinha dois grandes desejos. Um era trabalhar numa revista de moda, e o segundo era conseguir atender aqui como consultora de imagem. Então, quando cheguei, me deparei com o meu inglês, que era muito precário, e comecei a trabalhar com tudo que dava. Então, eu trabalhei de garçonete, bartender, cuidadora de cachorro, vendedora de loja, mystery shopper, e por aí vai. E, em paralelo, em todo o horário que sobrava, eu ficava me preparando para esse negócio. Então, eu comecei a estudar, e principalmente eu comecei a estudar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que eu sabia que eram as minhas maiores barreiras mesmo. Era lidar com todas as minhas crenças, crença financeira, crença de valor, crença de não merecimento, crença de... Então, assim, os 2 primeiros anos da Austrália foram praticamente me curando e trabalhando em mim para que eu pudesse estar preparada para embarcar numa nova jornada. Mas foi nesse meio período... Ô, Chay, você vai me interrompendo? Ai, vai que nós estamos adorando a história, só um pouquinho, me deixa. Estou aqui Mas super. basicamente foi nesse período, e eu acho que principalmente com essa atitude que eu estava assim com relação à vida e esse novo momento e essa oportunidade que eu estava tendo de poder estar aqui, que eu realmente comecei a me posicionar em qualquer lugar que eu estava de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando eu trabalhava de garçonete, eu usava a melhor roupa que eu tinha para trabalhar de garçonete. Então, tem que usar a roupa preta, tênis preto, o avental, mas você pode usar qualquer roupa preta sua, né? Então, eu pegava a melhor roupinha preta que eu tinha, confortável, adequada, obviamente, mas eu não pegava aquela minha calça desbotada, aquela camiseta já esgarçada, pegava o melhor. E aí eu todo dia me arrumava, ia toda bonitinha. Meu inglês era muito ruim, então eu tinha que compensar de alguma forma. Então eu era super carismática e tentava ser simpática e prestativa, né? E tá totalmente presente durante o trabalho. E foi nesse trabalho de garçonete que eu consegui a primeira oportunidade para trabalhar numa revista de moda aqui na Austrália, né? Foi nessa época, mal falava inglês, e Uma uma super das clientes conquista, né, Fê? de Até café. no nosso roteiro, a Oi? gente tem essa pergunta, uma super conquista, tem até essa pergunta dos principais desafios e conquistas. Aqui tu já está respondendo, por isso que eu estou deixando tu ir, porque aqui tu já Pode, está falando pode ir dos me desafios e barrando, mas conquistas. vão ter outros, porque tem tanta coisa nesses Bem, últimos 7 anos aí. Mas basicamente, então eu vou pular essa parte. Basicamente, o que aconteceu? Eu passei por vários desses trabalhos até que eu tive a oportunidade de começar, enfim, a construir o meu negócio aqui. Na época, eu tive que me mudar para uma cidade no interior, na Austrália, e a minha única opção de trabalhar com a consultoria de imagem era online. E foi aí que eu comecei a desenvolver
uma metodologia, uma forma de oferecer serviço de consultoria de imagem através do digital. Isso foi há 5 anos e meio atrás, e acabou que aos pouquinhos foi dando certo, foi vingando, a agenda começou a encher, começou a chegar em um momento que eu não tinha mais como atender pessoas, eu comecei a oferecer daí mentorias em grupo, começou a encher também, até que eu comecei a lançar cursos nessa área. Depois disso, eu mesma, com tudo que eu tinha feito, inclusive na minha vida, nessa questão do desenvolvimento pessoal, e era o que mais me perguntavam, eu decidi começar a incluir isso nos cursos também. E foi aí que nasceu o principal curso e comunidade que eu tenho o privilégio de trabalhar hoje, que é o Super Self, né? Onde a gente atrela toda essa questão da clareza, né? O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, né? A visão, o mindset, e, enfim, como se posicionar para viver isso, independente da circunstância hoje, através da nossa imagem, da nossa comunicação, dos nossos relacionamentos e do nosso posicionamento. E aí o negócio começou a crescer, né? O Super Self começou a crescer, além de um curso, ele foi virando uma comunidade, vieram outras mentorias de negócio. Hoje eu tenho a oportunidade também eu tenho uma outra empresa de produtos físicos, e é isso, eu vivo me redescobrindo, né? Mas uma grande paixão mesmo por compartilhar tudo que eu tive e continuo tendo o privilégio de aprender. Então, hoje tem podcast, canal no YouTube. Eu acho que a grande questão assim é só transbordar e comunicar essas experiências aí que a gente vive nesse mundo. Compartilhar conhecimento, né, Fê? Sabe que interessante te escutar, porque quando eu também comecei a dar mentorias, como ter uma marca forte, influente, antes de passar por um processo de autoconhecimento muito forte que eu passei aqui, eu queria falar de branding, queria falar de marca, né? 20 anos de experiência fazendo isso, então, para mim, esse era o meu foco. Mas como é que eu ia falar disso sem antes passar por um processo de, opa, e agora, né? Como é que eu vou falar sobre isso nesse novo momento aqui da Austrália? E aí tu trouxe tudo isso que eu também passei, crenças limitantes, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou me posicionar, como é que eu vou falar? Lá eu era empresária, dona de uma empresa, aqui eu estou começando, vou começar com live, não tinha, né, nada de estrutura, zero estrutura, então como é que eu vou fazer agora, né? E precisei passar, exatamente como tu, por um processo muito, muito, muito forte de autoconhecimento. Eu falo sempre muita make borrada, muito choro, muito quem sou eu nesse mundo, Jesus, né? Demais, Aquele demais. desespero. E aí, aí comecei a fazer as lives, enfim, que tu participou de uma das lives, e a gente comecei a conversar com os empreendedores, e eu senti a mesma coisa que tu trouxe aqui agora, e que era o que eu estava vivendo. O quanto é importante a gente passar por um processo de entender a gente nesse mundo, colocar isso dentro de um serviço para poder compartilhar com as pessoas e fazer com que essas pessoas passem por um processo também de quem sou eu, para depois compartilhar essa energia, essa marca com o mundo. Porque é só assim, a gente entendendo quem a gente é, onde a gente quer chegar, é que a gente consegue passar o nosso recado, passar a nossa mensagem. Então, por isso, inclusive, que esse é o tema do nosso encontro de hoje. Quão importante a gente ter um mindset e entender quem a gente é e onde a gente quer chegar. Sem dúvidas. O que você trouxe aqui, Chay, é absolutamente tudo. Por quê? O nosso negócio ele é uma extensão de nós mesmos, né? Na verdade, você que trabalha com branding, você sabe isso mais do que ninguém. Na verdade, o que vai diferenciar o seu negócio é a sua capacidade de trazer essa extensão daquilo que te faz único, do que é de fato o seu diferencial. Eu gosto de brincar que, assim, muitas vezes a gente tem uma mini coisinha, é assim, ó, é um negocinho de nada, mas aquilo é o seu grande diferencial, aquilo é o seu superpoder. E a gente saber como colocar um holofote nisso e contribuir como ninguém naquilo, né? E aí que muitas empresas se diferenciam, né? E se posicionam de uma forma que é quase que irresistível, porque você não tá vendo mais do mesmo. Você fala, isso aqui tem alguma coisa diferente? A pessoa pode não estar oferecendo tudo, mas aquilo que ela oferece é como ninguém. Uhum. E isso muda tudo, e a gente só consegue chegar nessa resposta fazendo essa busca, porque senão a gente fica muito confuso, achando que o que todo mundo está fazendo é o certo, achando que o que todo mundo está fazendo é o melhor, ou pegando um pouco desse, um pouco daquele, um pouco daquele outro, juntando tudo, tentando você representar isso,
e o que você tinha ali de grande diferencial está ficando para escanteio, muitas vezes nem está sendo desenvolvido. E por isso que muitas vezes é um struggle, fica tão difícil para tantas pessoas conseguir perseverar ou ter os resultados que almeja ou que espera nesse processo de construção de um negócio, ou inclusive do posicionamento, né, nessa marca pessoal de fato relevante e coerente. Então, isso muda tudo. E é um trabalho desafiador. É difícil, você tem que olhar para dentro, tem É. que cuidar, tem Ou, que olhar aquele ou, monte de coisa ou bagunçada. mexer, né? Eu sempre falo isso para as gurias, para as mentoradas, mexer nas gavetas realmente é um processo doloroso, mas que depois te traz tanta resposta, te dá um gás tanto para continuar. Total. E até Vale antes a pena. daqui da gente começar a gravar, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? E essa questão de mexer nas gavetas, ela acontece muito. Eu estou passando agora por um processo de mexer nas gavetas novamente, e é isso que faz, é parar para pensar o que não está mais te dando aquele gás, o que eu preciso fazer, como é que eu posso trazer isso para minha marca, organizar isso de uma forma para tu realmente conseguir conquistar o que tanto tu deseja, né? Então, agora, reduzir as mentorias, a gente estava falando sobre isso agora, então, não estou dando mentoria em grupo, só mentoria individual, porque estou envolvido com outros projetos especiais e principalmente no offline. E fazer isso, mexer e entender isso num processo que estava dando certo, realmente é desafiador pra caramba. Mas é esse que é o diferencial, né, Fê? Então, a gente conseguir parar e entender, e é isso. Eu falo muito que as pessoas, antes de comprar um produto, um serviço, elas se identificam com a tua marca. Elas se identificam com a tua história. Elas querem, né? A gente quer estar com quem a gente acredita. E a gente só consegue ser de verdade, trazer uma marca de verdade para a linha de frente, quando a gente para, pensa, organiza, entende quem a gente é, onde a gente quer chegar. Me diz uma coisa, com essa história linda que a gente escutou aqui, de Fê, me conta 3 segredos que fizeram a diferença nessa jornada, Fê. Pode ser 2, 3, 1. Tem alguma coisa que aconteceu que tu falou, olha, guria, foi a virada de chave, isso que aconteceu. Tem algum segredo para compartilhar com a gente? Ahn, eu acho que o principal segredo, eu acho que ele é principalmente a gente se permitir viver a nossa história, né? É, se permitir, é fazer as pazes com o processo, na verdade, né? É, tirar tanto o foco da meta final e se permitir estar no hoje, realmente viver o seu melhor nesse hoje, conseguir desfrutar das oportunidades que estão aqui na nossa frente. E eu acho que eu traria isso, primeira coisa, perseverança. É só continuar. É só continuar, você não precisa sair correndo, você só precisa continuar se movimentando, né? Você não precisa ficar desesperado porque os resultados não estão acontecendo ainda, mas só persevere. E a segunda coisa é que eu acho que isso é o que muda tudo, e acho que isso tem a ver, inclusive, com o que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. É você tirar um tempo para desenhar, refletir sobre uma visão para sua vida, para os próximos passos, para um novo caminho, para entender, pera, quem sou eu hoje? Em que momento de vida eu tô? E o que que nesse momento eu sou capaz de enxergar? O que que hoje queima no meu coração viver? Né? O que são coisas que, meu Deus, eu me imaginaria fazendo todos os dias? O que que são coisas que, para mim, me movem só de imaginar construir isso? Se a gente não tem uma visão viva, a gente fica perdido, Uhum. totalmente perdido. A gente fica igual barata tonta. É muito difícil a gente colocar energia em alguma coisa, porque a gente em nenhum momento sabe exatamente para onde está indo. Isso é muito diferente de ter certeza absoluta ou clareza absoluta do que eu quero para minha vida. Inclusive porque isso vai mudar constantemente. Constantemente. O que você comentou antes foi tão poderoso, porque basicamente é isso. A gente vai passar por muitas mudanças na nossa vida. E essas mudanças, elas vão nos mudar. Coisas que um dia foram prioridade vão deixar de ser prioridade. Coisas que um dia você queria tanto, talvez você não vai querer mais. E a coisa mais legal é a gente entender que a gente tem a liberdade de ir brincando com esses ajustes na nossa vida. Eu não vou ficar refém ou fadada a uma coisa que um dia eu sonhei e me comprometi, mas hoje eu preciso ter uma visão que me mova
que me faça entrar em movimento, Uhum. continuar caminhando. E no meio do caminho, se for mudando aquilo lá, você só vai ajustando. Mas é como se fosse um farol do carro. A gente não tem a capacidade de ver até o destino final que a gente colocou no GPS. Uhum. A gente vai dirigindo e a gente só vê o que o farol ilumina. E é só o que a gente precisa. É só isso. Mas a gente não vai conseguir saber mais do caminho se a gente não começar a dirigir. Então, eu acredito que o maior segredo, ele é esse, é se permitir encontrar pelo menos uma mini clareza, ter uma mini visão, entrar em movimento e perseverar. Perseverar no caminho, entendendo que às vezes vai Não furar o pneu, desistir, né, às vezes Fê? você vai ter que parar e reabastecer, às vezes você vai ter que pegar um atalho, às vezes você vai ter que mudar a rota, às vezes você vai pegar um trânsito, mas só continua que você vai chegar, né? E que tem um monte de paisagem maravilhosa para a gente apreciar no meio do caminho. Nossa, amei. Não, e aí, sabe que tu falando aqui me fez refletir muito o que aconteceu ontem, porque é legal a gente trazer essas vivências nossas também, né, Fê, para Sim, compartilhar com vocês, quem está aqui com a gente no podcast, no YouTube. Ontem foi um dia difícil. Ontem eu tive várias reuniões que me exigiram demais em enfim, vários pontos. Era 9 da noite, eu estava exausta. Mas sabe quando a cabeça tá assim, ó? sim. Não dormi direito, obviamente, porque muita coisa, muita ansiedade nesse momento novo que está acontecendo. Sim. Mas eu acordei de manhã com um gás, guria. Aí eu já fui malhar, já fiz reunião e ainda botei hoje nos stories. Hoje eu tô inspirada, porque eu ainda falei assim, bora ainda colocar sorriso e agradecer a Deus, agradecer a quem tu me acredita por tu estar passando por esse processo, que não é fácil. Mas tu sabe aonde tu quer chegar. Então, assim, as reuniões ontem foram difíceis, elas me exigiram bastante, mas foram reuniões que aquele 1% cada dia, sabe? Aquele 1% cada dia que, ok, fiquei cansada, não dormi direito, mas eu acordei hoje com gás, que eu falei assim, feito, entendeu? Vamos Passei nessa! o leão. E aprendi muito. Total. E aprendi muito. É, Porque tem muitos desafios que acontecem nessa jornada, e aí tem demais. muito mais gente que desiste do que fracassa. Porque esses desafios aí, eles vão acontecer sempre. Né? Então, assim, eu assino embaixo que a gente consiga sempre achar essa luz, esse farol, e entender que é uma jornada. E que para a gente conseguir chegar lá, naquele ponto onde a gente quer, a gente precisa entrar em movimento. Eu estava falando para ti que eu estou numa busca tremenda do frio na barriga novamente. Tipo, me Exatamente. convida aqui, ó, quem está escutando o podcast, tô dentro. Vai dar frio na barriga, tô dentro. Porque eu tô sentindo necessidade disso novamente. Mas venho de um processo que estava dando super certo, que eu poderia continuar, estava ali, ó, feliz da vida, dando certo. Mas não, talvez não era só isso que eu quisesse, né? Que eu queria algo a mais. Então, o que que eu vou fazer para entrar em movimento? E aí, aproveitando esse gancho, Fê, esses dias eu estava falando com uma mentorada, ela sempre falou, Chay, eu tô meio confusa do que colocar no digital, do que postar, do que... Não. A gente conversou bastante, claro, sobre estratégia, mas a minha conclusão disso, e fica o recado aqui, é o movimento da tua marca, é marca pessoal que a gente está falando, o caso dela é marca pessoal. É o teu movimento, é esse aprendizado, é essa vivência, são as dores, as fraquezas, as conquistas. É isso que tu tem que compartilhar no digital, é a tua história, é tu, é isso que as pessoas vão comprar. Tu não concorda, Fê? Com toda certeza. Com toda certeza. É, como a gente se engana quando a gente acha que tem que ficar aparecendo como a super-heroína que faz tudo e que dá conta de tudo. Inclusive, o que mais conecta as pessoas são justamente as histórias, os desafios, as superações. E quando a gente pensa, né, inclusive, histórias de sucesso, não existe nenhuma história de sucesso sem uma jornada de muitos desafios, de vários choros, de Eu várias preciso quedas. falar nisso aí. Agora a gente falou de histórias. Tem um post teu que eu achei. Tem vários, mas é que este, vou falar aqui, que eu achei Pode fantástico. falar que eu tô. Nossa, Qual tô será? curiosa. Como é que tu começa? Mas que tu começa te apresentando, Fernandinha, tu era Fernandinha, tu era Fernanda, como é que Sim. era? Não era isso os apelidos? É, é.
A Fernandinha, A exatamente. Fernandinha, mas aí tu contou a história da Fernandinha e a transformação para ser hoje quem é. Aquele post eu achei do caceta, para não falar. Ah, vou até Mas olhar de nada volta, mais faz tanto é. tempo, eu acho que eu fiz ano passado esse daí Faz de tempo, faz tempo. Fernandinha. Mas nada mais é, concorda É comigo? isso. Tu, É, entendeu? É a tua exatamente. história, né? Então, só para dar um exemplo para quem está nos escutando aqui, porque às vezes fica um pouco, tá, mas como assim? Ali naquele post, a Fê traz exatamente isso, essa questão do Fernandinha, da Fernanda, quem sou eu nesse mundo, como é que eu fiz essa transformação, como é que hoje eu me sinto mais confiante, não foi isso, Fê? Como é que eu me sinto mais confiante de quando eu era a Fernandinha? Era alguma coisa assim. Perfeito. E é isso. Eu gosto de fazer uma analogia, porque às vezes a gente dá nome e fica mais fácil, né? Como se fosse o anjinho e o diabinho, e eu gosto de brincar que, assim, aquela Fernanda que era super insegura, que não acreditava em si mesma, né? Que se olhava e só se criticava, que achava que as coisas não eram para ela. Eu gosto de apelidá-la de Fernandinha, que inclusive era o apelido que eu tinha quando eu era criança. Todo mundo me chamava de Fernandinha, né? E hoje todo mundo me chama de Fê. Então, assim, um dia eu peguei e parei e falei. A própria Bíblia, inclusive, mostra muito sobre a transformação da identidade, né? A vida que a gente tem no mundo antes de conhecer a nossa real identidade em Deus, né? E o que a gente passa a viver depois. Inclusive, na Bíblia é engraçado que fala da mudança de nome, né? Que até Jesus vinha e mudava o nome da pessoa. Meu Deus, agora deu é, até deu um branco, eu ia falar o nome do Pedro antes, daqui a pouco ele já vem. É. Mas você antes era X, agora você vai se chamar assado. E basicamente esse novo nome, ele é como se fosse uma profecia sobre o que você veio para viver. Eu gosto muito dessa analogia e foi um pouco como eu vi, porque quando eu olho para trás, eu vejo muito a Fernandinha, aquela menina insegura, acuada, cheia de medos, que acreditava que nada era para ela, mas ela queria, ela sonhava, mas não conseguia se mover. E eu falo que depois vem a Fê, né? E a Fê, ela sabe que, meu Deus, tem muita coisa para se desenvolver, mas ela acredita que as coisas são para ela, ela se permite se desenvolver, ela vai e reconhece outras coisas que ela tem de bom, entende que tem outras que ela não tem mesmo. E a Fernandinha, ela continua vindo visitar. Tem vários dias que a Fernandinha vem e ela toma Adorei essa conta e eu parte, que vivo ela como a continua. Fernandinha. Tem vários dias que ela tá Isso que ele aqui, está vem falando, em exatamente sobre noites, isso. manhãs, momentos, É. e a gente identifica. Tem vezes que ela dá uma comandada, mas assim, hoje, hoje eu já consigo ter uma consciência um pouquinho melhor, assim, e muda quando a gente começa a entender a importância da jornada, a importância do É. processo. E eu adorei o que você trouxe sobre muitas vezes a gente ficar confuso, o que eu compartilho, o que eu não compartilho. Eu gosto muito de pensar assim, o que te move a estar ali, Hum. né? Geralmente eu sou movido por uma mensagem ou alguma solução, ou algum problema que eu ajudo a resolver, alguma coisa que eu não consigo ignorar, né? Então, por exemplo, eu sou completamente apaixonada e movida pela mensagem que eu gosto de compartilhar e que é uma mensagem muito de encorajamento. Cara, existe possibilidades para sua vida. Você tem dons, você tem talentos, existe sim um propósito para sua vida. Você tem um chamado aqui. Não desanima, independente da tua circunstância, ela não te define. E o que me move é essa mensagem. Qualquer coisa que eu for falar, se levar a pessoa a acreditar um pouquinho mais, tá tudo beleza. Inclusive, o que mais potencializa é quando eu compartilho, inclusive, meus reais desafios nessa mesma jornada, meus reais questionamentos, coisas que eu vou tentando fazer diariamente para poder continuar em movimento nessa direção. Então, quando a gente encontra aquela mensagem que queima no teu coração, que você não consegue ignorar, você pode postar foto do seu prato do almoço que faz sentido. Você Uhum. pode compartilhar sobre o seu treino da manhã que faz sentido. Pelo É. menos para mim, por quê? Primeiro que a gente se identifica com pessoas. Segundo que, inclusive, tem inúmeras estatísticas que mostram, eu estava inclusive lendo isso na semana passada, que as pessoas têm muito mais probabilidade de comprar de marcas que elas conhecem o CEO ou o dono e se identificam, Uhum. Uhum. né? Porque é uma mensagem, você se sente alinhado, sabe? Você sente que, meu Deus, eu me identifico com essa pessoa.
Total. Eu quero apoiar, Quero quero estar estar envolvida, junto. eu quero fazer parte de alguma coisa que ela faz parte também, porque me representa também, né? E outra coisa, quantas vezes que a gente, inclusive, compra coisa que a gente nem precisa ou nem quer, porque a gente vê uma pessoa falando com tanto entusiasmo, com tanta paixão, que você fala, olha, eu só quero um pouquinho disso que essa pessoa tem. Eu nem Aham, precisava, aham. nem queria, mas o jeito que ela fala disso, com tanta paixão, é contagiante. E isso é uma coisa que eu vejo que está acontecendo demais hoje. A gente acaba perdendo esse brilho, essa essência da paixão das simples coisas, da paixão do que A me move, essência. do valor da minha história, da história de cada um, que a gente acaba se tornando um robô. Muitas Uhum, vezes um robô de vendas, ou um robô de uma rotina, um robô de um tipo de post só uhum. que a gente compartilha e a gente esquece da parte principal, que inclusive é o que a gente estava conversando no começo. É, a gente começou até a ficar um pouquinho desconfiado, mas será que é verdade mesmo ou será que não é? E a Uhum. gente acabou digitalizando tantas coisas que os relacionamentos reais, eles até ficam um pouco duvidosos. Você fica, mas será que essa pessoa é mesmo? Uhum. Né? E gera uma curiosidade, um interesse, um desejo de ter esses Uhum. tipos de relacionamentos na nossa vida real, né? E não só ali à distância. E eu Virtual. acho que uma grande oportunidade que a gente tem com o digital, não uma oportunidade, eu acho que esse é o diferencial, compartilhar coisas um pouco além só do seu core business, do que o seu negócio, digamos assim, é que aquilo dá oportunidade de humanizar, quebrar um pouco dessa barreira e gerar mais relacionamento, deixar um pouquinho mais humano. Se a gente está falando de marca pessoal, isso tem que ser uma coisa inegociável. Senão você vai virar um robô, você Uhum. vai virar uma coisa assim completamente insustentável, Total. é uma farsa. E a Sabe, sua vida vai perder todo sentido. não, perfeito. Tu me fez lembrar algo que eu trago também muito nas mentorias e contribui com o que tu está falando agora. O que você faz, o produto que tu faz, qualquer um pode fazer. Combinado? Com Qualquer um certeza. pode fazer. Agora, o porquê tu faz, o jeito que tu entrega, qual é teu diferencial, só tu, só a assinatura de Fê Gasal vai ter, não adianta. Por isso que podem ter 500 pessoas falando de branding, podem ter 500 pessoas encorajando mulheres, pode ter 500 pessoas vendendo sapato, mas o Exatamente. jeito que tu faz, a tua marca, o jeito que tu traz, o jeito que tu te posiciona, o jeito que tu fala, pô, tudo isso, o jeito, a tua energia que tu coloca ali é só tua. O momento que as marcas conseguem entender É isso, isso. as marcas, eu digo as pessoas, né? Porque nada mais é, tu trouxe isso brilhantemente. Nós somos uma extensão da nossa marca. É a nossa energia, né? No momento que as marcas, as pessoas entendem isso, dá certo. Não tem como não dar certo para aquele nicho que tu quer atender. E aí me fez lembrar, quando a gente fala muito dessa questão de tentar entrar dentro de uma caixinha, que é o que a maioria das pessoas ainda passam. Teve uma mentorada Fê que me procurou e falou assim, Chay, eu acho que ela é CEO de uma grande empresa e ela queria, paralelamente, dar palestras sobre o nicho dela, tá? Dar palestras, ter um digital forte, queria se posicionar além de CEO daquela empresa. Beleza. E ela me procurou porque ela achava que o jeito que ela falava, o jeito que ela se expressava, o gesto, a postura, tudo não condizia com o que ela gostaria. A gente fez uma imersão na marca dela e surpreendentemente foi que, ou não, que tudo, os pontos que ela não gostava, eram exatamente os pontos onde as pessoas se conectavam. Então ela queria ser mais energética, por exemplo, sabe? Ela queria ser mais assim, né? Que E ela poderoso. tentou, 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 mas e aquilo não ia, aquilo não ia, ela ficava triste, ela ficava infeliz cada vez que ela se encontrava e tal. Mas ela é uma pessoa mais serena, mais concentrada. Claro que a gente mexeu ali, mexeu um pouquinho aqui, né? De estratégia de Sim. branding, ok. Mas a gente não tirou a essência dela. E foi muito bom, a gente fez pesquisa de marca pessoal, enfim. Aí vem todo um trabalho de mentoria. Mas a gente mostrou, a gente viu juntas, de mãos dadas, que o grande diferencial dela era exatamente o que ela não queria. O que ela não queria Uau, fazer, entendeu? E hoje, uau. Fê, olha que legal, ela dá palestras, ela tá super bem no digital bombando, tá maravilhosa. Enfim, tenho o maior orgulho da história que ela tá, da jornada dela. Mas que fantástico isso, né? De Demais. novo,
A gente, às vezes, procura no outro o que a gente acha que é o ideal e não consegue parar e entender a nossa jornada, quais são os nossos diferenciais e, com isso, ter uma marca forte. Perfeito. Fê, me diz uma coisa, nos fala um pouquinho do Super Selfie? Afinal, afinal, tem uma comunidade de quantas alunas? Tá certo esse número? 3.500 alunas em 25 países, guria. 3.500. Caraca, demais. Não, Não, isso deve dar um é orgulho do inacreditável. caceta. É inacreditável. Não, é muito maravilhoso, assim, é muito maravilhoso. É uma coisa que nem entra na minha cabeça, assim, sabe? Para mim é um grande privilégio. O Super Selfie, ele nasceu em 2020, começo de 2020. E isso que a gente deu uma desacelerada na abertura de turmas agora nesse último ano. Mas é muito incrível porque eu quis, apesar de Super Selfie ele ser um curso online, a gente vive ele como se fosse uma jornada. É algo que, assim, faz parte de você. E eu prezo demais por relacionamento. Então, apesar de a gente ter alunas em tantos países, o que mais fortalece essa comunidade toda são essas conexões e relacionamentos. Então, a gente trouxe, para quem ainda não conhece o Super Selfie, eu acredito que muita gente não vai conhecer, ele é uma jornada de desenvolvimento pessoal. Então, assim, a gente vai passando, eu estava até aqui ó, com o Ah, workbook dele, é como você pega aqui e você faz o livro da sua vida, assim, sabe? A aham. gente vai entrando em uma jornada onde você aprende a olhar para a sua história, reconhecer a sua história, identificar essas particularidades em você, conseguir, a partir de então, começar a olhar para o futuro, entender quais são sonhos, desejos, objetivos, metas que de verdade são para você, estão alinhadas com o que realmente queima no seu coração, e a partir disso, a partir dessa visão, você conseguir, desde já, agir, se comunicar, se posicionar como essa mulher. Então, basicamente, o que é o super self? É, eu olho para essa mulher que eu almejo me tornar no futuro, mas eu pego e trago ela para o meu hoje, como se ela estivesse vivendo minha vida agora. Eu gosto de fazer essa analogia. Então, por exemplo, às vezes eu olho para os meus sonhos e fico, meu Deus do céu, assim, tem a menor condição de eu conseguir realizar aquilo. E aí eu pego e olho para o meu dia, tá? O que é o meu dia hoje? Quais são meus desafios? Quais são as atividades que eu preciso fazer? Então, deixa eu imaginar aquela Fernanda que já tá lá. Se ela fosse viver nesse meu dia, como que ela lidaria com tudo isso? Então, é algo que não é sobre ninguém mais, não é sobre você se tornar uma pessoa invencível, uma pessoa intocável, uma pessoa. Perdão, começou a tocar o telefone aqui. Tranquilo. Não é sobre nada que te distancie de você. Muito pelo contrário, é como ativar ao máximo a sua essência de verdade, né? E conseguir identificar, afinal de contas, qual que é a minha real identidade? Para que eu fui criada para viver? E como que eu posso começar a viver, descobrir isso, viver isso desde já? Então, ele é muito ativo, ele é muito vivo, ele é algo que, assim, você não faz uma vez só na vida. Eu, inclusive, estou fazendo Super Self agora de volta, porque é como se fosse um manual que te ajuda a constantemente se redescobrir e realinhar momentos e fases diferentes da sua vida. É, então, isso aí é um pouquinho do que é essa jornada toda que a gente vive e compartilha demais. Então, ele é muito sobre a gente se permitir viver isso, mas compartilhar, se relacionar, tá em um ambiente em que te impulsiona a fazer essas descobertas, porque muitas vezes o ambiente da nossa vida, ele não nos encoraja para isso, ele acaba apagando ou abafando isso, ele acaba impedindo que a gente descubra e reconheça essas coisas sobre nós. Então, é por isso, dentro do Super Self, eu prezo muito por a gente ter esse ambiente que te impulsiona, né, e te prepara para ter acesso a essas pequenas respostas, essas pequenas direções que já existem sobre a vida de cada pessoa. Fê, nós duas somos, tu, então, é mestre nesse assunto que é o Vision Board. Eu sou apaixonada pelo Vision Board, faço ele direto. Tu tá falando sobre isso e tá vindo uma cena, deixa eu ver se meu tá aqui. Peraí que eu tirei para falar numa mentoria. Eu vou tirar, gente. A gente faz ao vivo, quer dizer, é gravado. A Tira gente, pra gente ver ao vivo. entendeu? A gente faz assim mesmo. Eu só vou tirar uma imagem, porque, bom, enfim.
O Vision Board, eu acho ele, assim, algo incrível, né, Fê? Porque ele consegue mostrar pra gente, ter esse... Mostra essa imagem, só para eu te Oi? mostrar que eu tenho a mesma imagem no Eu já meu te Vision mostrei Board. aqui? Vocês estão vendo já essa Eu imagem? vi rapidinho, eu tenho a mesma no meu Vision Mentira, Board. Fê. Então, assim, isso que a Fê está dizendo é tão poderoso, dessa construção dessa super self, que é exatamente onde a gente quer chegar. E eu tô nesse processo, eu refiz ele não faz muito tempo, o meu Vision Board, e tá certo refazer. Com certeza, várias vezes. Antes eu fazia uma Não vez precisa por ser só uma ano. vez por ano, não. Se quiser ser É, quantas vezes eu quiser no fazia, ano. sabia? Só no final do ano. Hoje em dia, quando eu vejo que o bicho tá pegando, a Com cabeça tá certeza. fervendo. É isso. Eu Aí tem paro que tudo e faço. preencher E aí, a quando a Fê visão. fala da super selfie, e daí tu trouxe essa questão da gente já começar hoje a atingir quem a gente quer ser, ter a nossa super selfie hoje, essa é uma Uhum. imagem que traz uma... Bom, quem tá no Spotify não tá vendo, mas é a imagem de uma mulher que tá falando com um grupo de pessoas enfim, tá ali falando como uma palestra, mas ela tá rodeada de mulheres, de pessoas e tal. E eu olhei essa imagem e falei, gente, é isso que eu quero, tá? É isso que eu quero. Inclusive, essa imagem, eu dei uma palestra faz o quê? Um mês atrás aqui em Melbourne, eu mostrei no encerramento o meu vision board com essa foto. Guria, me Ai, que emocionei, legal. óbvio, né? Óbvio, me emocionei, Não tem porque como. quando a gente põe a paixão e o desejo, a gente sabe que todo dia o que a gente passou para acontecer isso aqui. Sim, sim, Então, sem assim, dúvida. é muito disso. É isso que tu É trouxe isso. agora. É isso, é exatamente isso. E esse é o poder de a gente ter uma visão, de a gente ter clareza. Eu gosto de fazer uma analogia, é igual, por exemplo, imagina que, vamos imaginar um quebra-cabeças, né? E aí, qual quebra-cabeça que a gente geralmente gosta? A gente vai lá na loja, tem aqueles de 10 peças, e aí tem aqueles de 1.000, 2.000, 5.000 peças. E geralmente aqueles que têm mais peças têm os desenhos mais bonitos, mais complexos, cheios de detalhes, enfim. Beleza, a gente vai lá e a gente quer o quebra-cabeça mais incrível. Compramos, digamos que a gente comprou aquele lá de 2.000 peças. Basicamente, a nossa vida, sem o quebra-cabeça, ele é como se fosse uma analogia da nossa vida, entre você seguir o seu caminho, sem a caixa do quebra-cabeça, que tem a foto do que você está construindo, ou jogar a caixa fora e tentar montar aquelas pecinhas lá, sem necessariamente saber o que tem, onde que tem, qual que é esse verde, será que esse verde aqui ou é lá em cima, mas qual que é? Você não sabe qual imagem você está montando, né? E muitas vezes a gente fica tão confuso, tá? Beleza, eu comprei esse monte de. Tá, agora eu tô com esse monte de peça, até tô com a caixa aqui, por onde eu começo? Uhum, Começo pelas bordas, porque a gente precisa de limite. Eu preciso entender, tá? É até aqui que eu vou. É até aqui, daqui não passa, tá aqui. E aí, aos pouquinhos, a gente vai se separando, tá? Então deixa eu separar as cores. Agora deixa eu pegar e ir montando cada cantinho. A nossa vida, ela é basicamente isso. Só que se a gente pega e joga a caixa fora, eu não sei para onde eu tô indo. Eu vou ficar guessing. Eu vou ficar tentando fazer as pecinhas se encaixarem. Talvez funcione, talvez não funcione. Mas o Vision Board, ele nos ajuda, é como se fosse a caixa do quebra-cabeça, a ter essa visão, que nos dá uma direção, nos dá muito mais discernimento, nos deixa muito mais assertivo, nos deixa muito mais objetivo em tomada de decisões, em sim, em nãos, em uma visão do hoje eu acordo e vou fazer isso ou não vou fazer isso. Tá ali, tá claro, você sabe para onde você tá indo e as pequenas decisões você consegue tomar com muito mais leveza ou com muito mais força, com muito mais firmeza, inclusive escolhas, renúncias, porque você entende para onde você está indo e o que é necessário para chegar lá. E não tem nada mais poderoso, gente, do que você acorda e aí você tá. E aí, meu Deus, eu tenho esse dia com esse monte de reunião hoje. Eu tenho esse monte de bucha para resolver. Eu tenho esse monte de desafio. Eu vou ter que fazer um monte de coisa que eu tô totalmente desconfortável. Mas você olha para aquilo e fala: Caraca, eu tô olhando para lá porque o meu também é ali. nossa. Não, pera, eu tô indo para lá. Vale a pena. Bora. Bora, Parece que ele te exatamente, preenche. Fê. Por isso que eu me acordei feliz hoje, animada. Pode falar, deixa eu só continuar. Entendeu? É mais um E hoje dia, ainda deixa eu tem só Pegasal, continuar. gente. Então, ó, o mundo promete. Eu tava igual, eu acordei toda animada. Vou te contar, sabe que horas eu fui dormir? 4 da manhã.
Ai, que 4 da legal. manhã. Então eu te entendo. Ah, E só que foi muito engraçado, porque eu fui dormir 4 da manhã, mas com uma certeza que eu ia acordar muito bem e cheia de energia pro dia de hoje. E é. tocou o despertador, eu falei, cara, eu tô muito animada pro dia de hoje. Não é sempre assim, não. Eu com certeza já estava Ah, animada porque eu ia te ver. Mas é muito uma perspectiva, porque eu, inclusive, eu estava muito em paz no porquê que ontem eu tive que dormir mais tarde. E eu estava muito animada para as coisas que eu ia continuar fazendo hoje. E eu sabia que depois eu ia conseguir descansar, ia ter um tempinho de compensar, tá tudo certo. Às vezes a gente pega ou um dia desafiador ou uma fase desafiadora e a gente começa a viver como se aquilo fosse a representação da nossa vida. E não uhum, é. É uhum, só uma pecinha do quebra-cabeça desafiadora ali de encaixar, é aquela que você não consegue achar onde que vai, enfim, mas faz parte. E a forma, e aqui que entra a parte do mindset, que é o que a gente ia falar hoje, é o que você acredita sobre as circunstâncias, o que você diz, o que você acredita sobre a sua vida, o que você acredita sobre as suas possibilidades, o que você acredita sobre você, o que você acredita sobre seus sonhos, sobre seus relacionamentos, sobre as pessoas à sua volta. Isso muda completamente a sua atitude com relação à vida, aos desafios, às coisas que não vão sair como a gente imagina, né? Aos talvez erros, talvez alguns e vão fracassos que ter, vão e ter, vão ter. né? É. Com certeza. E quando a gente entende que o nosso valor não está atrelado em acertos ou erros, em fracassos ou vitórias, a gente aprende a viver o nosso dia a dia com um pouquinho mais leveza e com menos cobrança no eu vou dar certo se fizer isso, ou se eu conquistar aquilo, ou se isso não der certo, acabou para mim. Acabou nada, amor. Você não tem ideia da jornada, da história que só você veio para viver. Então, eu acho que isso nos ajuda a trazer mais leveza e paz no meio aos grandes desafios, que é fato que vão vir. A gente não permanece nem no pico e nem no vale. E quando a gente entende isso, é mais fácil não ficar super emocionada quando você tá lá, achando que você é o rei da cocada preta, e Uhum. também te ajuda a não achar que tudo acabou para você quando você tá aqui embaixo e você não consegue enxergar. Eu não consigo enxergar essa visão. Eu não consigo sonhar. Eu não consigo. Tá tudo bem. Se É. permita viver o tempo de cada coisa, a estação de cada coisa. Até para finalizar o que a gente tinha começado a falar antes, a nossa vida muda Uhum. e a gente muda, né? Eu gosto de brincar assim, as mudanças são uma ótima oportunidade para nos mudar. Porque tem muitas fases que a gente ainda não passou porque a gente continua sendo igual. Uhum. E aí a gente vai ter que parar e recalibrar. Uhum. Pera, o que que eu preciso trazer comigo, mas o que que eu preciso deixar para trás que é o que vai me permitir para a próxima fase, para o novo momento, né? Porque a gente precisa e esperamos que melhorando, amadurecendo Uhum. durante Uhum. essa jornada, né? E as mudanças são muito importantes. E muitas vezes, na mudança, se você continua na correria que você vive, naquele monte de compromisso, você não consegue entender qual é o próximo passo. Você não É. consegue sentir paz com aqueles sonhos que tinha, aqueles objetivos que tinha. E aí a gente precisa segurar um pouquinho, desacelerar, silenciar para conseguir entender. Pera, onde eu tô? Quem eu sou agora? O que que meu coração tá queimando? Por que que determinadas coisas não estão fluindo? Quando eu tô indo fazer, parece que tá tirando toda a minha energia para fazer. O que que meu coração tá queimando? Por que que eu tô sentindo falta de verdade? O que que eu realmente queria estar vivendo nesse momento? Uhum. Uhum. E a gente precisa recalibrar, porque a nossa vida muda e a gente muda. Então, Completamente. todas as missões, visões vão mudar. E aí é quando a gente entende a liberdade do reajustar várias rotas durante a nossa vida. E aí a gente volta a ter expectativa, esperança e ânimo de volta para um novo caminho, para uma nova direção. Só que isso nos ajuda a reajustar expectativas também. Porque muitas vezes a gente entende que algumas mudanças precisam acontecer, mas a gente não quer reajustar as expectativas de talvez resultados, ou talvez abdicações, ou talvez coisas que não vão mais ser iguais. Uhum. Então, Uhum. fazer as pazes com o processo e se permitir, essa é a grande graça da nossa vida. Muitas vezes, quando a gente adia demais isto, ou fica evitando, porque, claro, é desconfortável, a gente tem que parar e olhar de novo para dentro,
é quando a gente, inclusive, continua adiando, né, os processos e novas bênçãos e novos desafios e novos episódios e peças e imagens de quebra-cabeça que estão guardadas para a nossa vida mesmo. Discutando Vai aqui. cortando, que eu vou É. me empolgando, Chay do céu. Não, nós vamos fazer hoje a manhã inteira. Querem ficar amanhã? Aqui é de manhã em Melbourne, terça-feira. O podcast hoje vai durar a manhã inteira. Quer? A gente fica, eu ia ver aqui, ó, A gente tá empolgadíssima a gente aqui, tá tá doido? empolgada. Espero que vocês estejam gostando também. Você me baliza aí, me baliza aí. Ô, Fê, o que eu ia te trazer aqui? Ah, e o quanto é importante nesse processo todo, quando a gente. Duas coisas, mas a primeira, quando a gente está em movimento, o quanto é importante a gente entrar em movimento e a gente ver essa mudança, porque a gente hoje, eu e tu, e quem está nos escutando, não é a mesma há mais de 4 anos atrás. Mas quando a gente olha a jornada daquela Chay que chegou aqui há 4 anos atrás, que estava perdidaça, não sabia nem o que ia fazer do mundo, e olha os primeiros vídeos, a primeira mentoria, Fê, as primeiras apresentações, enfim, tudo que aconteceu lá naquele início, pô, dá um orgulho do caceta, entendeu? Porque eu sei o que eu vivi. Assim como tu sabe, só quem vive sabe o que foi para tu construir tudo o que tu construiu até agora. Mas chega num período da vida da gente que, de novo, e graças a Deus, a gente quer mudar. Esse ano tem sido um ano transformador para mim, de muita mudança, de muito mexer na gaveta. Um ano que daqueles anos, assim como foi quando eu cheguei na Austrália, tenho certeza que esse ano vai ser um ano. Sabe aqueles anos que tu sabe que tu vai lembrar os outros, sabe? Sim, sei, sei Aquele ano que sim. vai ficar marcado na tua cabeça, com aquele ano lá, Sim. pô, encha ele. Olha, então assim, mas eu procurei isso. Eu procurei isso, né? Eu tô me movimentando para me expor mais a algumas coisas diferentes, são as situações, aprendizados diferentes que eu sabia que não ia ser fácil, né? Que ia me tirar da zona de conforto, que ia me dar o frio na barriga de novo para eu conseguir chegar lá. Mas para eu conseguir fazer tudo isso, eu precisei aceitar essa avalanche de emoção que estava ali quietinha de novo, novamente, sair da zona de conforto, me conectar, fazer vision board, entender que é 1% cada dia, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, um dia dá certo, um dia não dá, né? E é isso que faz a total diferença. A gente está falando aqui também, Fio, que eu acho muito bacana a gente trazer, sobre marca pessoal. E para ti, assim, me conta uma coisa, para construir a nossa marca, agora vamos falar um pouco de quem está longe de casa também, né? Quem está morando no exterior, quem está num processo ou de reconstrução, ou passou por um momento especial X dessa vida. Como trabalhar a marca no on e no offline? Como trazer essa marca pessoal com a tua essência? Como é que tu faz isso? Ah, te peguei! Não, eu adoro essa pergunta, porque para Te mim ela peguei! Porque assim, ó, quem não segue Pegazel ainda, segue agora, tá? Desliga esse podcast depois que terminar. Segue Pegazel, porque a Fê é tu. É simplesmente tu. É a tua vida, os teus desafios, tu conversa muito, como se tu estivesse dialogando com quem está ali do outro lado. Tu tem, claro, as tuas caixinhas dos assuntos que tu fala, que tu traz para. Às vezes eu costumo, não, eu sempre falo isso, que a gente traz, bota lá 30%, 20% do que acontece na nossa vida, mas tu tem esse diálogo com a tua comunidade, né? Tu abre a câmera sem maquiagem, tu abre a câmera como tu tá, a gente fala abrigo no Rio Grande do Sul, tá? Gaúcha fala abrigo. Esses dias eu falei pode abrigo, a falar, pessoa ficou me pode olhando. falar. O que é abrigo, entendeu? É roupa de ficar em casa, assim, sabe? Oh, essa é nova, Viu? roupa de abrigo. Viu? Eu já tava imaginando no abrigo, tá? Eu já tava imaginando como eu fiquei uns períodos sem casa, eu falei, não, tá parecendo. Tô aprendendo, tô aprendendo. Enfim, roupa de ficar em casa, sabe? Aquele conjuntinho assim Sim, de abrir. Eu não sei falar outra coisa, gente. Gaúcha pode é assim. falar, agora que eu já aprendi, já entendi. Mas enfim, tu traz a tua vida real pra dentro. Então, assim, já contei um pouco de segredo, mas como é que tu faz isso? É engraçado, né? Porque não é. Vai parecer bobo. É, não é estratetizado. Porque, assim, tem uma coisa que eu me recuso, isso é verdade, isso é totalmente alinhado com o meu princípio.
eu me recuso mostrar algo que não seja coerente com quem eu sou, né? Então, assim, eu tenho muito um compromisso com a verdade. Eu nem consigo ficar manipulando uma coisa para parecer algo. Por isso que, inclusive, aí o que que entra? Eu seleciono. Eu seleciono algumas coisas que eu vou mostrar e outras que eu não vou. Por exemplo, coisas que eu ainda não tô bem resolvida, que eu tô vivendo, que eu não quero, eu não trago. Mas tem outras coisas que sim, que eu vejo que tem uma lição, tem alguma coisa. Aí eu compartilho com toda alegria e assim, da forma que der, né? Eu acho que uma das coisas que mais me ajuda, sabe, Chay, é porque assim, eu realmente sou. E às vezes isso soa meio forçado, mas eu prometo que não é. Eu não tenho apego a, por exemplo, a rede social, as pessoas me seguirem e Hum. gostarem de mim. Não, eu sou muito grata. Eu não posso tirar que, meu Deus, isso. Meu trabalho é completamente hoje direcionado a isso. Mas isso foi até uma coisa que eu estava me questionando nesse último ano. Se eu visse que não faz mais sentido com esse novo momento da minha vida me expor, eu tranquilamente, do dia para a noite, eu sairia do Instagram. Faz isso, hein, Fê? Às vezes tu tranca o Instagram, conta aqui. Às vezes tu dá um tempo, né? Sim, eu fiquei 4 meses sem Foi aparecer nas redes. 4, eu ia te perguntar. 4 meses. 4 meses sem aparecer nas redes sociais esse ano. Como é que foi esse processo para ti? Libertador. Pra ser muito honesto, difícil, difícil foi voltar e ainda tá sendo ainda. Porque é aquilo, eu gosto de estar muito presente onde eu tô, né? Então, assim, e essa foi inclusive uma experiência que eu queria me permitir viver, porque assim, eu não gosto de falar sobre nada que eu não faça ou não tenha vivido, né? Então, assim, qual é o meu maior compromisso? É ser coerente com o que eu falo. Então, eu não vou ficar ali falando coisa que eu não vivi, coisa que eu não tive que me desafiar, coisa que eu não tive que fazer. E a grande questão aqui, por exemplo, respondendo a sua pergunta desde o começo, é que eu todos os dias penso qual é a mensagem que eu quero deixar. Se eu quero deixar um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança, um pouquinho de alguma coisa, um pouquinho de encorajamento. Então, por exemplo, ninguém nunca vai me ver abrindo ali reclamando da vida. Que não sou eu. Eu já, eu quase não faço isso para as pessoas próximas, mesmo para as pessoas próximas, eu faço para poucas de confiança. Não, coisa, eu não quero ir lá e ser mais eu quero que as pessoas saibam. Quem abrir meu Instagram vai encontrar um pedacinho, uma mini dosezinha de alguma coisa especial que eu tive a oportunidade de Viver. aprender, viver, ou que eu tô vivendo. Algumas são desafiadoras, algumas não são boas, mas eu tô ali tentando encontrar o que no meio desse desafio eu tô conseguindo tirar de lição, de aprendizado e tudo mais. Então, assim, o que mais vem para mim é sempre coerência. O dia que eu vou saber que o que eu tô fazendo já passou do ponto, é o dia que alguém me encontrar na rua e falar: Nossa, você não tem nada a ver com a pessoa que. Aí para mim acabou, né? Então, assim, eu prezo muito por essa coerência, por essa verdade, por leveza. E todos os dias o que eu penso é nessa mensagem que é o que me move de verdade a estar ali, porque, sinceramente, eu amo empreender, eu poderia empreender com qualquer outra coisa que eu não preciso aparecer nas Uhum. redes sociais. É, esse que é o meu compromisso quando eu apareço no digital. Eu nem sei se eu comecei a te responder, até porque minha cabeça foi para vários lugares aqui. Mas, basicamente, a minha única estratégia ou visão sempre ali, inclusive hoje, eu penso ainda mais nisso do que eu pensava antes, é assim, o que eu tenho aqui para contribuir para agregar? No que eu estou vivendo aqui, tem alguma coisa que talvez possa ser uma mini dosezinha, talvez isso aqui possa ser um insight para alguém, talvez isso aqui possa ajudar de alguma forma. Então, é isso sempre o que me move, e nunca é, nossa, vejam o que eu tenho, vejam o que eu sou, vejam que nunca é sobre mim, é o que eu sempre tenho cuidado de tentar reverter. E qualquer coisa que eu compartilho, só quem pode deixar alguma dosezinha por outro? Se sim, maravilha. Se não, nem sei se eu vou compartilhar. Tanto que tem muita coisa que eu não compartilho, acho que às vezes eu podia até abrir um pouquinho mais e ser um pouquinho mais relax com isso. Fê, tu não acha que, vamos lá, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por um boom do digital tremendo, só pegando esse gancho aí.
quem estava no digital, existia uma cobrança da gente mesmo, não até de outro, também tinha do outro, mas da gente mesmo, de produzir, produzir. Lembra? Produção, 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 produção e uma entrega exagerada, enfim. Eu estou vivendo num momento agora, quero te escutar, de compartilhar conteúdo muito mais seletivo, digamos assim. Sim. Mas não que antes eu não Intencional. fizesse, não que antes eu não fizesse, mas com mais foco ainda. Sim. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Antes era uma produção doida de conteúdo e também, claro, sempre pensando no outro, mas hoje em dia ainda penso mais ainda. O que Sim. que aquela mensagem, que nem eu falei hoje, foram 3 fotos, 3 imagens ali né, de vamos lá, coloca o sorriso no rosto e vamos, né? Ontem foi difícil, mas hoje vai ser mara. Então, o que que eu quero com isso? Vamos lá, hoje vai ser mara, hoje vai dar certo. Então, eu já estou passando uma mensagem ali, mas do que eu vivi ontem, entende o que eu quero dizer? Não é só. Tu mudou Sim. também nesse sentido? Muito. Muito, muito, muito. E eu acho que isso, assim, cara, isso é muito bom, né? Eu acho que aí a gente vai amadurecendo. Principalmente porque, como a gente tá falando, principalmente a gente que valoriza muito isso, ali é uma extensão de mim mesma. Então, eu vou ser completamente incoerente se eu ficar forçando uma coisa que não tá alinhado com o momento que eu tô vivendo, ou as mudanças que estão acontecendo na minha vida, ou as novas transições e caminhos que eu tô indo, né? Então, eu sinto que isso mudou completamente. Até a gente estava falando isso antes de entrar. Eu mais do que nunca estou sentindo agora que é, esse desejo de relacionamento real, né? A gente tá vindo, gente, de 3 anos muito intensos, onde, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de ter o digital para se conectar, para se relacionar, conhecer inúmeras pessoas. E Hum. isso que acontece aqui, não tem nada que vai poder substituir, Uhum, porque a uhum, gente só tá aqui juntas graças ao digital, né? Meu Deus, o que eu aprendo porque eu posso assistir um YouTube, uhum, que eu uhum, posso acompanhar pessoas que me inspiram, que me ensinam, né, que eu admiro. Isso é incrível. Mas pra gente, que inclusive é quem tá aqui, é uma linha muito tênue. E aqui não tem nada a ver com os outros, aqui tem a ver com a gente. Porque o que que eu me dei conta, e que inclusive foi o que me motivou a pegar e falar, vou cortar o mal pela raiz, eu percebi que eu comecei a me tornar escrava da vida que eu mesma criei. Simples assim. E quando eu me dei conta disso, foi aí que eu falei: "Eita, espera que eu preciso de uma carta de alforria", né. E eu vi que eu comecei tentando desacelerar, e foi assim mesmo, exatamente, eu fiquei uns 6 meses, desacelerando, aí eu não aparecia no fim de semana, o que era uma coisa, assim, que nunca tinha acontecido, tô aí o igual. outro dia era Uhum, fui desacelerando. Teve uma hora que eu vi que mesmo desacelerar, ainda não estava dando, porque mesmo no tempo que eu não estava ali, eu ainda continuava preocupada e pensando. Então eu sabia que eu precisava quebrar o meu padrão ali. E foi isso uma das principais coisas que me motivou a falar: "Espera, quem sou eu se eu não tô aqui? Nem sei mais". Porque minha vida estava quase que 24 horas, não necessariamente aparecendo, mas trabalhando para conteúdos e coisas que iriam aparecer. E aí eu falei: "Não, eu quero passar por essa descoberta, eu quero saber quem eu sou, se hoje não existisse rede social, quem é a Fernanda? O uhum, que que eu uhum, conseguiria fazer? O que que eu faria com o meu dia? O uhum, que que quais seriam atividades que eu iria fazer? Que pessoas eu iria que outras coisas eu queria trabalhar?". Eu quis fazer esse experimento na minha vida de descoberta, né. E eu sabia que, querendo ou não, a gente passou muito tempo aqui. E esse tempo, ele estava tirando esse processo de descoberta. Então eu mesma quis fazer esse experimento da minha vida, inclusive para decidir: é aqui mesmo que eu quero estar ou não é? Faz sentido estar aqui ou não faz? Nesse momento de mudanças da minha vida pessoal, inclusive, de desejos, objetivos, coisas que eu quero dedicar mais o meu tempo. Faz sentido estar aqui? E continuando aqui, eu não conseguia chegar na resposta, então eu precisei sair para ver de longe, uhum, né? uhum, Isso, sem dúvidas, faz toda a diferença, porque uma das conclusões que veio no final é que, cara, faz muito sentido estar aqui. Meu coração ainda queima por ter esse relacionamento. Um dos sentimentos que eu tive, Chay, é que quando eu não estava compartilhando, porque durante esses 4 meses eu vivi tanta coisa, mas tanta coisa, e não compartilhar parecia que era assim, como assim? Tipo, parecia que a minha como? alma estava secando. Olha que Como coisa assim? doida. É. Era muito estranho, porque eu não tinha esses relacionamentos
menos com quem eu estava trocando. Querendo ou não, era aqui, como se aqui fosse a torneira que eu podia ligar e transbordar. E fora daqui, eu estava numa vida ou era para algo muito limitado. Então, aos poucos, aquilo começou a ficar claro e falou, não, faz sentido eu estar. Entretanto, eu quero estar mais perto das pessoas, eu quero ver as pessoas ao vivo, eu quero relacionamentos reais, eu não quero mais só o digital. Eu não quero acordar, vir aqui, sentar nesse escritório, igual que a gente tava falando, e sair à noite. E eu nem vi o dia, eu não Nada. saí, não caminhei, porque é muito fácil a gente fazer isso. Nossa! Quem trabalha fora, você sai, às vezes você sai para É. pegar o ônibus, você sai para pegar o carro, daí você sai na hora do almoço para fazer um café. A gente acaba que tinha semanas que eu passava e eu não via um ser humano. Uhum, acredito. Então, eu falei assim, eu preciso quebrar, sabe, cortar o mal pela raiz e, querendo ou não, é uma redescoberta, porque é como se eu vivia assim por muito tempo, então agora eu preciso quebrar para entender agora, tá, onde tem esse equilíbrio, onde eu posso sim dedicar aqui com muita intencionalidade um tempo de qualidade, mas eu também posso me envolver em outros projetos, em outras coisas, conhecer pessoas, sabe, fazer outras coisas diferentes também. E essa é a grande questão que muitas vezes a gente esquece que a gente tem essa liberdade de fazer essas mudanças. Mas Uhum. como é difícil mudar, porque exige renúncias, exige esse processo de reflexão e tudo mais, muitas vezes a gente só vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Quanto Então, é a importante gente muda, e o offline, demais. que é isso que tu está trazendo, porque a gente que trabalha muito, vamos falar agora para quem tem o seu negócio dentro do digital e trabalha muito fortemente o digital, é muito fácil, de diversas formas, né? Ou com marca pessoal, mentoria, até produto, enfim, é como você trabalha o digital no seu dia a dia, é muito fácil. A gente olhando um tempo atrás, eu entrava nesse escritório, os guris iam para o colégio, eu entrava e começava, né? Mentoria individual, mentoria em grupo, produção de conteúdo, produção de mentoria, né? Atendimento de cliente, tá. O guria não almoçava às vezes, entendeu? Sim, Eu comia, eu aham, trazia um café para cá. Olha o que eu fazia, isso é real. Um café para cá com sanduichinho e bora! E vamos, e aquilo passando. E sim, aí chegou um dia que eu falei, meu Deus do céu, e isso não faz muito tempo, foi esse ano, hein? Que eu tô falando isso, uhum, 3 anos trabalhando assim. Esse ano uhum, eu falei assim, tá, beleza. Mas e agora? O que que eu vou levar da. Sou grata, de novo, né? Nós duas, muito grata por tudo que sim, vivemos, claro por que todo sim. mundo que a gente conhece no digital, por, enfim, todo esse processo. Mas eu chegou num ponto que eu falei assim, tá, e agora? O que que eu vou viver da Austrália, gente? Eu tô longe de casa, não sei como é que vai ser meu amanhã, né? A minha história é um pouco diferente, então, assim, eu não sei como é que eu. E aí? Eu quero conhecer gente, eu quero entender como é que essas marcas australianas funcionam, como é que esses business fazem, como é que essas pessoas, né? Aquela coisa, o que que eles comem, como é, o que que eles vivem, comem, Onde vive que viram come. do que vive, que come. Enfim, quero bater a porta de casa e me sentir livre para Isso, entender e me conectar com essas pessoas, com esse mundo novo de oportunidades que eu estou tendo aqui, isso, paralelo com a minha entrega de mentoria, com a minha entrega que eu amo fazer também. A gente ama o que a é gente isso, faz, né, Fê? A exatamente. gente ama, tanto é que a gente está aqui gravando podcast, a gente está com 1000 projetos nos bastidores no offline, mas eu falei, Com não, vou certeza. lançar o podcast junto, porque eu ainda quero Com entregar, certeza. eu ainda quero estar conectada com essa galera. Fê, me diz uma coisa, fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu entrevisto no podcast, tá? Tá, vamos lá. Para ti, ter uma marca forte e influente é. Ser verdadeiro. Uhum. Ser, trazer a sua essência, que nem a gente falou desde o início aqui. Exatamente, é ser coerente. Ser coerente. Se você quer falar de marca pessoal, é que a sua marca de fato represente quem você é e o que você carrega. Uhum. Perfeito, adorei assino embaixo. Agora me diz uma coisa, não pensa que terminou, viu? Não pensa que já Ai, vai meu dar tchau. Deus! Vamos lá. Agora tem mais uma, tá? Tem mais uma para a gente terminar esse podcast. Tô preparada. Eu quero saber 3 curiosidades, a gente, de Fê Casal. 3 curiosidades que tu não contou para ninguém, que tu vai contar agora. Não vale coisa que já tá lá, hein? Olha que eu te sigo há 4 anos. Olha o dedinho, Essa, olha o dedinho, essa, olha o essa, dedinho. essa pergunta é uma das mais desafiadoras que já me fizeram mesmo. Inclusive porque, como eu compartilho muito mesmo, assim, muito, de verdade. Inclusive, acho que até demais.
Mas vamos lá. Deixa eu ver se você já sabe algumas. Essa, Tá. talvez você já saiba, que eu só escuto em um ouvido. Ah, essa eu sei. Tá, mas tudo Essa bem. você sabe. A galera de É, repente eu, não eu sabe. só escuto no ouvido direito. Eu nasci sem audição nenhuma no ouvido esquerdo. Então, sou totalmente surda de um ouvido. Uma outra Ah, não, isso eu não curiosidade. sabia. Tu é totalmente, então. Eu pensei que tu só To- não escutava bem. Não, totalmente. Eu nasci sem audição nenhuma no ouvido esquerdo. Então, é sempre super E tu usa estratégico. Todo aparelho, lugar Fê? que eu vou. Oi? Precisa usar o aparelho, alguma coisa assim? Não. Eu cheguei a usar aparelho, só que não adianta, né? Como eu já nasci sem, não foi uma perda que aconteceu depois, não tem como reverter, né? Algo que o aparelho ele não funciona. Mas, e eu sempre falo, né? É, para mim nunca fez diferença porque eu já nasci sem. Então eu aprendi a viver sem. É diferente de uma pessoa que sofre um trauma e perde a audição. Minha vida é completamente normal. Totalmente normal. Eu faço pequenos ajustes, por exemplo, sempre que eu saio jantar, eu vou no almoço, uma coisa, sempre fico pensando qual é a cadeira que eu vou sentar do lado, que eu vou estar com o ouvido que eu escuto para todo mundo. Mas se não der também eu me viro, fico virando e tal. Mas minha vida é totalmente normal. Mas essa é uma curiosidade, porque muitas pessoas, inclusive, acham, você só não escuta alguma coisa. Não, é nada mesmo. Ah, Então, essa é então uma valeu, ó. curiosidade. Valeu. Valeu, essa eu não sabia. Valeu! Yes! Yes. Uma outra curiosidade. Essa curiosidade, eu, eu tenho um pouco de ojeriza de celular. Então, assim, sou até eu não sou a pessoa que a hora que pode ficar ali fissurada no celular. Eu não tenho notificação para nada, 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 nada. E eu, se deixar, eu esqueço. Totalmente de celular. Então, por exemplo, sempre que eu tô com as pessoas, eu nunca tô mexendo no celular. Às vezes eu realmente esqueço, largo em vários lugares. Eu sinto que eu uso o celular de forma totalmente intencional. E quando eu falo isso, é assim, é uma coisa que me dá até um incômodo, até meio que um. Deixa eu trazer para não parecer que é tão bonito, porque é uma coisa até meio desconfortável. Sabe quando você sente, você tem até uma mini rejeição, dá até uma ansiedade Sei. pegar? Só que eu sempre fui assim, mesmo antes de trabalhar no digital. Eu, por exemplo, nunca gostei de atender telefone. Várias vezes, quando me ligam, eu não atendo. Olha aí, já tava entregando um monte de coisa aí, ó. Ó, essa é uma coisa. Várias vezes eu não atendo telefone. E nem é porque assim, é porque eu não gosto. É a coisa interna, assim, que me dá até uma mini ansiedade desse celular. Fê, Então, deixa eu assim, eu te sou uma falar uma pessoa coisa que. super interessante. Ontem, e como isso, assim, ó, desde ontem, olha isso, trabalhando então no digital, enfim, e também porque aqui em casa eles começaram, chega desse celular, pelo amor de Deus, porque muito grupo, muita notificação, né? Então, eu Sim, estou participando de vários projetos especiais que estão acontecendo, então, sim. que eu estou na linha de frente, muita coisa acontecendo. E aí, ontem, Tiago, meu marido, falou assim: agora ele, não eu, falou assim: agora chega desse negócio, nós vamos tirar todas as notificações desse celular. E eu falei: não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso, não tira. Ele tirou tudo, guria. Tô tão feliz. Nós Você estamos não aqui, tem não tocou noção. meu celular hoje. Que você não tá entendendo. Chay, O celular fica o tempo inteiro. Isso bem-vindo é um à vida. silencioso, Sua treme. vida começa agora. Sua vida Estou começa agora. compartilhando isso com vocês, porque quem sabe, quem está comigo no meu convívio, sabe como é que é meu celular, né? Por causa da clientes no Brasil, aqui, projeto, nananana. Meu celular não, Fê, meu celular não para, tá? E Eu aí, acredito. aqui em casa teve uma rebelião. Adorei ontem. Chegou. Guria, era 9h30 da noite, meu celular Imagina. bombando. Ai, isso não é saudável, né, Fê? Não. Você Então, tá assim, sendo. que bom te escutar que então que tu também Você faz não tá. isso. Porque eu tava me sentindo meio culpada de desconectar ali. Chay, depois você vai descobrir que por que eu tive essa notificação o tempo inteiro. Primeiro porque uma coisa que eu acredito, de volta, é uma coisa que te mantém refém a algo. É Uhum, algo que você vira meio que escravo. A hora que toca a notificação, você tem que ir correndo, ver e tal, tal, tal. Eu nem sei, e eu inclusive gosto disso porque isso me dá uma sensação de eu tenho controle. uhum, A hora que for a hora conveniente, eu vou parar, vou uhum, abrir, vou ler tudo. Ninguém morreu até hoje. E se morrer, com certeza vão ligar uhum, e aí, beleza. Ou vou mandar mensagem mesmo.
mas eu não preciso estar o tempo inteiro recebendo aquelas notificações. Distrai demais. Eu já tenho TDAH, então, assim, eu tiro tudo que pode me distrair. E é uma coisa que me gera uma determinada ansiedade. Parece que você não tem paz, você não tem teu tempo. E olha aqui, lembrei de uma outra coisa que eu acho que aqui muitas pessoas talvez não saibam disso. Por mais que eu ame pessoas, ame relacionamentos, ame tudo, eu me reenergizo sozinha. Eu preciso de silêncio e eu preciso estar sozinha. Eu preciso acordar e ter momentos comigo. Se eu passo o dia inteiro com muita gente, eu adoro aquele momento, mas eu volto assim, eu preciso voltar pro meu secreto para eu me Tá quieta. reenergizo nesse momento. A minha inspiração vem disso. É ali que eu me preparo para poder estar bem no meio dos outros. E para mim, essa questão do celular também é isso, porque senão parece que você está sendo achado, encontrado toda hora e que você tem a obrigação de responder naquele momento, né? Então eu penso que assim, isso inclusive te dá uma sensação de controle, Uhum. né? E assim, eu tô aqui, eu vou responder as pessoas que entraram em Tá contato tudo comigo certo. hoje, mas não vai ser talvez naquela hora, vai ser na hora que eu puder, que for conveniente, enfim. E só por fim, eu percebo, porque faz muito tempo já que eu não tenho notificação nenhuma e eu não fico olhando mesmo, assim, não fico olhando. É, eu vejo várias vezes quando eu saio com outras pessoas que tô só eu lá. Uhum. Eu sou a única pessoa que tá presente. E que quer Tá falar, todo mundo assim, daí fica conversar. tocando celular, fica não sei o que, começa a me dar uma agonia, fico, gente, pelo amor de Deus, assim, a gente tá aqui agora, esse momento não vai voltar. Quando a gente sai daqui, cada um pega seu celular, mas, cara, a gente tá aqui. A ponto de que é tão engraçado, porque eu trabalho no digital, mas eu esqueço de gravar stories e várias coisas, porque eu tô tão Presente. presente. E tanto que, por exemplo, quando eu gravo qualquer coisa, eu preciso postar na hora. Porque eu não vou voltar depois fazer. É como se assim, já passou. O meu momento é assim, eu tô aqui 100% presente nesse momento. E, Chay, isso é libertador, porque parece que você volta a assumir um pouco do controle da sua vida. E é um pouco mesmo, porque querendo ou não, o tempo inteiro a gente já tá pensando em várias coisas, fazendo várias coisas. Imagina você, mãe, você tem que estar ali à disposição para os filhos, para a família, pensando em várias coisas. Você já está à disposição de muitas coisas. Mas a gente tem que cuidar quando ele vira, sabe, o chefe, o líder da nossa Obsessão. vida. Ele que nos direciona. Deus me livre, até nervoso se eu fico ouvindo as notificações das coisas. Ô, Fê, tem uma Bem-vindo à amiga vida. minha, olha só Depois que você me legal. conta. Aham, vou te contar depois. Tem uma amiga minha, ela já estava de olho nisso, ela já tinha me falado isso várias vezes, a questão do celular, tá sempre ali apitando, não sei o que é. Apitando não, porque deixou no silencioso, mas ali. E ela me disse assim, Chay, e o melhor de tudo, e ela silencia também, ela é super empresária, silencia tudo também. E ela disse, o melhor de tudo, sabe o que que é? Que os problemas se resolvem sozinhos. Porque às vezes as pessoas Exatamente. te trazem problemas, e na Isso. verdade, aquele problema, quando tu for ver, já solucionou. Isso é Já. maravilhoso. É verdade, Chay. É verdade. Porque eu sou Amor, você assim, tá ó. resolvendo coisa que você nem precisa resolver. Deixa lá, Ela já resolveu, deixa lá. entendeu? E olha, parte da vida, você vai ver como muito da sua vida vai voltar. É, Muito. é. Porque é isso. Quando não tá tocando, você tá aqui vivendo tudo. Agora, se tá tocando, você não consegue tá no seu presente. Porque Aquele fica o tempo momento. inteiro sendo chamado, o tempo inteiro sendo distraído. Tá Sabe que doido? aqui em casa, imagina, eu tenho um adolescente e um de 11 anos. Imagina só, para eles, Uhum. é o iPad, o celular e todo o processo. E aqui é o seguinte, não tem restaurante, não tem momento nosso que eles possam levar os seus eletrônicos. Ninguém leva, nem eu, nem o Thiago. A gente Amei, janta, a gente amei. vai para o restaurante, não tem nem, eles nem perguntam, na verdade, Sim, eles nem tentam, porque já sabem que isso não pode. já E tá uma das implementado. experiências Eu mais amei. incríveis que a gente fez, Guria, foi quando a gente foi para a Disney, há um tempo atrás, e eles deixaram tudo e a gente também. E a gente viveu aqueles 10 dias na Disney, nós quatro. Ó, me emociona até, porque a gente tem lembranças, eles falam disso até hoje, porque eles não levaram. Eu fico emocionada também, A gente, porque é e isso. hoje é isso. Então, assim, claro que o digital está aí, a gente precisa, faz parte do nosso processo, faz parte do nosso trabalho, de quem está escutando, mas quanto é importante a gente também ter isso, e isso só nos dá um mindset poderoso, né, Fê? Ai, e a grande questão é que a gente pode ter os dois mundos. É, A gente pode, e isso que é maravilhoso.
uma das coisas mais incríveis que eu vivi nos últimos 4 meses é que, assim, eu estava completamente presente o tempo inteiro, sem lembrar de pegar o celular. É. E aquilo foi muito mágico. E outra coisa é que, ao mesmo tempo, eu senti falta do outro lado, porque eu também não estava pegando para ficar consumindo. E hoje eu vejo como é rico. Então, por exemplo, eu valorizo tanto a oportunidade que a gente tem disso aqui, que eu sou super seletiva. Aí eu acompanho, eu também não fico seguindo um monte de gente, mas quem eu sigo é quem eu adoro acompanhar, quem agrega na minha vida, E aí você tira bom proveito dessa coisa que é incrível, que a Total. gente tem. É maravilhosa a nossa oportunidade de poder estar aqui, poder compartilhar coisas que agregam, que engrandecem, e também dá liberdade às pessoas. Você não precisa estar o dia inteiro aqui. Quando você vier aqui, ó, no seu tempo de estar aqui, vem, aproveita o máximo que você puder. Você não precisa ficar o dia inteiro, né? Inclusive porque a gente se tornou um pouco refém dessa sensação de missing out, né? Parece que eu não tô olhando, meu Deus, tô perdendo alguma coisa, tô perdendo alguma coisa. E não, é libertador quando a gente pega e... Ah, eu vou fazer, mas vou fazer na hora que for conveniente. E pronto. Vou fazer isso quando der. Fê, eu ficaria aqui amanhã Eu também, tá inteira, não é doido. Você me mesmo? desculpa que eu me empolguei demais, Chay. A gente poderia ficar a manhã inteira aqui conversando. Nossa, Muito obrigada, Fê. Foi obrigada. incrível, tá? Obrigada de coração. O podcast, ele entra no ar nessa sexta-feira aqui na Austrália. Não, no Brasil, sábado aqui na Austrália. Tá bom? Amém. Obrigada. Amei demais. Chay, muito obrigada. Eu me senti completamente honrada. Eu amei, porque parece que eu tô num bate-papo de amiga, tô aqui com Não é? cafezinho, a gente batendo Aham, papo. Foi até difícil começar o podcast, que a gente já tava tão empolgado que a gente falou, por que não começamos a aham. gravar antes? É, eu sou muito grata, Chay, muito grata. Saiba que, poxa, para mim é uma alegria gigantesca, sabe? Que nossos caminhos se cruzaram, que enfim, depois de 4 anos, a gente vai ter a oportunidade agora de se encontrar e vamos fazer isso Vamos. acontecer. E eu também gostaria de estender, sabe, a minha admiração, meu respeito por você, pelo seu trabalho, e inclusive me colocar à disposição também, conta comigo sempre. Eu acho que é maravilhosa essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, de se conhecer, de crescer juntas, o tanto que eu aprendo com você também, o quanto que eu aprendi com você hoje. Então, mais uma vez, assim, obrigada de todo o coração, porque dentre tantas pessoas incríveis que você podia chamar aqui, né, você me chamou. Então, assim, eu recebo isso com muito carinho, com muita honra mesmo, e saiba que tô aqui torcendo e tô animada para acompanhar os próximos podcasts que vêm, os próximos projetos que você vai trazer também. Ai, Fê, obrigada de coração de novo, né? Sabe que eu te adoro e estamos juntas aí nessa jornada, entrando em movimento Yes! todos os dias. Tchau, pessoal. A gente se vê no próximo podcast. Beijo. Beijo! Tchau.